Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo do canal O Polímata. Hoje o nosso episódio, o episódio 4 é Conhecendo o Atmega 328. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso microcontrolador que a gente vai trabalhar aqui nas nossas videoaulas. Tem outros microcontroladores, mas o que a gente vai dar foco aqui no canal vai ser o Atmega 328 de início. E eu já vou apresentar ele para vocês aqui, a pinagem, como está utilizando ele do modo standalone, fora da placa Arduino. Ele vem integrado lá na placa Arduino. A placa Arduino já tem todo o suporte para o microcontrolador, mas a gente vai aprender também a usar o microcontrolador no modo standalone, fora da placa Arduino. A fabricante do Atmega 328P é a Atmel, e ele tem aí os seus pinos I/Os, como você pode ver aí, seus pinos de alimentação, os pinos digitais, pinos analógicos, os pinos que recebem a oscilação do circuito oscilador para que auxilia ele no seu funcionamento. Então a gente vai ver toda essa pinagem, aprender toda essa pinagem, para descobrir o que é que cada pino vai ter qual a função de cada pino e como fazer as conexões, ligar esse microcontrolador fora da placa Arduino, para a gente criar os nossos projetos com o Arduino, testar os nossos projetos com o Arduino e em seguida montar o nosso circuito e aí para trabalhar com escala maior, por exemplo, fazer isso de um jeito mais profissional, tirando da placa Arduino, que é uma placa só para teste, vamos dizer assim, e assim criarmos as nossas placas, os nossos circuitos impressos e colocar um microcontrolador para trabalhar para a gente. Para isso precisa se montar um circuito, para poder a gente ligar esse microcontrolador fora da placa Arduino. Então aqui eu criei aqui um diagramazinho do Atmega 328P, colocando o pino 1 com essa bolinha branca aí, e na sequência está dividido, vamos dizer assim, na parte, olhando de cima o seu microcontrolador, a parte esquerda e a parte direita. Então na parte esquerda aí, onde tem esse pininho branco, seria o pino. Você vai encontrar também um baixo relevo redondinho aí no seu microcontrolador, indicando o pino 1, igual tá essa bolinha branca aí, você vai encontrar um furinho, vamos dizer assim, um baixo relevo no seu microcontrolador aí, indicando o pino 1. E na sequência, desce aí a sequência aí, começando de cima a baixo, olhando na figura, a gente vê do pino 1 ao pino 14 do lado esquerdo, e do pino 15, pegando aqui de baixo para cima, do 15 ao 28 do lado direito. Eu colori com vermelho os pinos 7, 21 e 20. São os pinos que vai a alimentação de 5 volts. E marquei em preto o 8 e o 22, que é o nosso GND, o nosso negativo. E marquei também o nosso pino 1 para diferenciar. O restante da pinagem a gente vai ver aqui qual a função de cada um. Coloquei aqui agora a descrição, vamos dizer assim, a abreviação da função desses pinos aí. Por exemplo, o pino 1 é o reset. A gente vai ver no circuito para que serve esse pino 1, esse reset, RST no caso ali. O VCC, que é o pino 7, o pino 20 e o AREF, que é o 21, a gente também vai ligar todos os três em vermelho nos 5 volts. O GND está marcado aí, o 8 e o 22. E esses outros dois pinos, o 9 e o 10, onde vai conectado um circuito de oscilação, Vou mostrar para vocês também no vídeo anterior, quando eu estava mostrando para vocês o Arduino, eu falei desse circuito oscilador. Então aquele circuito oscilador que tem na placa Arduino, ele é um circuito que vai conectado ao pino 9 e o pino 10 do seu Atmega 328P, o seu microcontrolador aí. Então esses dois aí vão ficar responsáveis pela oscilação no circuito, auxiliam o funcionamento aí do seu microcontrolador.
Aqui do lado direito, do 23 ao 28, a gente tem as portas analógicas. Eu também apresentei as portas analógicas para vocês no vídeo anterior, quando eu estava mostrando a placa Arduino para vocês, apresentando a placa do Arduino. Temos aí da porta A0 a porta A5, ou seja, 6 portas analógicas. Temos também aqui embaixo, do lado direito, a D9, da D9 a D13. O que seria esse D9 a D13? Que é os pinos 15 ao 19. Seriam 5 portas digitais. 5 portas digitais. A porta digital 9, 10, 11, 12 e 13. Inclusive, eu apresentei para vocês também no Arduino essas portas e mencionei que no pino 13, aliás, no pino 19, que é a digital 13, né, na placa Arduino, ela já vem com um LED integrado, embutido na placa, né, que serve para a gente testar esse D13, que é o digital 13. No caso, o pino 19 do ATmega 328. E como é standalone, eu não vou mostrar para vocês aqui colocando esse LED, mas nada impede de você montar o circuito e colocar o LED na porta 13, né? Vou mostrar mais para frente como fazer isso. E temos aqui o restante das portas digitais, que fica aqui do lado esquerdo, da porta 2 até do pino 2 até o pino 6. Nós temos a digital 0 a digital 4, ou seja, 5 portas digitais. E aqui embaixo, na parte inferior aqui, esquerda, a gente tem do pino 11 ao pino 14, a D5, D6, D7 e D8. Todas essas portas digitais, as que tem um D e as que tem o A, são as portas analógicas, certo? Eu vou agora tirar o número da pinagem e vou colocar essas descrições que a gente está utilizando aí para cada pino. Pronto, então a gente tem o reset, o D1 do D0 ao D4, VCC, GND, OSC1 e OSC2, D5, D6, D7 e D8. Do outro lado, da D9 a D13, VCC, HRF, GND e da A0 a A5. Agora, aqui nós temos um circuito que nós vamos montar do ATmega 328, né, standalone, fora da placa Arduino. Então a gente tem aqui a representação da nossa alimentação com 5 volts, né, tendo o GND ali e o nosso 5 volts. Qualquer alimentação que, né, forneça esses 5 volts, você pode estar ligando para alimentar o seu ATmega 328. Detalhe, não pode passar de 5 volts, tá? Mais para frente eu vou ensinar vocês a fazer um circuito regulador de tensão, onde você pode pegar 9 volts, 12 volts, 15 volts, né, e transformar e regular ele para 5 volts. Aí você consegue pegar uma voltagem mais alta e colocar, aplicar no seu ATmega 328 que trabalha com 5 volts. Então a gente vê aí a representação aí dos 5 volts em vermelho, conectando os VCCs e o AREF, né? E também jogando uma tensão lá no nosso reset. Vem os nossos 5 volts, e esses 5 volts eles são necessários nessa porta reset. Foi colocado um resistor de 10K para limitar a corrente nesse pino de reset, né? Simplesmente porque a gente vai também ligar uma chave pegando da ponta desse resistor para o GND. Qual a finalidade de ter esse 5 volts no reset e de ter esse botão? O microcontrolador ele tem a possibilidade de ser resetado. Se houver algum mau funcionamento ou houver a necessidade de você reiniciar o programa que você criou, aí você tem que dar um reset no microcontrolador. Esse reset acontece quando você tira essa tensão do pino reset. Você tirou a tensão do pino reset, ficou 0 volts nele, significa que o microcontrolador vai reiniciar o programa que você está rodando nele. Então o botão ele fica, não fica com a passagem, não deixa a passagem de corrente, fica aberto, então ele não consegue passar a corrente e a tensão no caso fica entrando no pino reset.
Isso faz com que o seu sistema fique funcionando perfeitamente. A partir do momento que você acionar o botão, a corrente vai, ao invés de percorrer pelo resistor, ela vai procurar o caminho mais fácil, que seria a chave fazendo contato aí com o outro lado aí do resistor. A corrente não vai querer passar no resistor, porque ela vai encontrar a resistência dele e vai passar direto para o GND, fazendo assim que não tenha corrente no pino reset. Isso vai fazer com que o seu microcontrolador reinicie o seu funcionamento, retornando à sua atividade quando você soltar o botão. Quando você soltar o botão, a corrente passa novamente a passar pelo resistor, já que ela não vai mais encontrar uma ponte para ir até o GND. Então ela passa agora a procurar o caminho mais fácil, que seria passar, mesmo com a dificuldade dos 10 casos, mas ela vai conseguir passar pelo resistor e para o pino reset novamente. Assim, o seu microcontrolador retomará a sua atividade e o seu sistema voltará a funcionar. Então aí a gente tem representado em preto o GND conectado no botão, num lado do botão, pode ser um push button, e nas portas GNDs do seu microcontrolador. Em vermelho a gente tem as portas VCC e o RF, e conectado ao mesmo ponto onde o resistor está conectado ao push button, também a gente tem os 5 volts conectado lá. Agora eu apresento para vocês aqui o circuito oscilador, que eu destaquei quando eu estava apresentando o Arduino, que nada mais é do que um cristal oscilador de 16 MHz e 2 capacitores cerâmicos de 22 picofarads. Os dois estão ligados um do lado do outro, sendo que a conexão entre um e o outro vai no GND, e o outro lado de cada capacitor vai conectado a uma perna do cristal oscilador de 16 MHz, ou seja, cada capacitor conectado a um lado do cristal oscilador. E não importa qual delas, pode ser qualquer uma dos lados, pode ser ligado ao OSC1 e o outro lado ao OSC2, não importa, não tem especificação qual vai ficar de qual lado, tipo, um positivo e negativo, não tem. O importante é que seja um lado do cristal seja ligado no OSC1 e o outro lado do cristal seja ligado no OSC2, né? E assim é montado o circuito oscilador, que auxilia o funcionamento do ATmega 328P. Então este aí é o circuito pronto para funcionar fora da placa Arduino, né? E aqui eu vou deixar tanto os dois esquemas como também esse esquemático aqui, né, mais completo. Nesse esquemático você consegue ver aqui do lado direito a representação de uma placa que você vai precisar para programar o seu microcontrolador quando você estiver utilizando ele standalone. Quando você estiver com ele numa placa Arduino, você consegue conectar o seu Arduino ao seu computador através do USB e assim fazer a programação dele. Porém, com ele standalone, você não tem esse suporte da placa Arduino. Então você vai precisar dessa placa intermediária para poder você fazer a programação do seu microcontrolador. Você vai conectar essa placa no USB do seu computador, onde tem a IDE do Arduino com o seu programa, e você vai fazer as conexões igual está representado aí no esquemático. O GND da placa, você vai conectar ao GND do seu circuito, né, que você montou o ATmega 328 aí. Então você vai conectar o GND do seu circuito ao GND dessa placa. Os 5 volts, a mesma coisa, no mesmo 5 volts que você está alimentando o seu ATmega 328, você vai alimentar o VCC e os 5 volts aí dessa placa também, né? E tem a questão que eu quero frisar aqui, para quando vocês estiverem programando o seu microcontrolador, né, como standalone, você não está utilizando aí a porta digital 0 e a porta digital 1. Por quê? Porque a porta digital 0 e a porta digital 1, ela também é a comunicação, são as portas de comunicação TX e RX do seu ATmega 328.
Então, quando você estiver utilizando ele standalone, para utilizar essa placa que eu estou mostrando para vocês aqui, ela vai utilizar esses dois pinos, o pino 0, digital 0 e digital 1, onde tem o RX e o TX. Quero frisar aqui também que a comunicação funciona da seguinte forma: o pino TX da placa, né, que está conectada ao seu computador, o TX se comunica com o RX do seu ATmega 328 e o RX da placa que está conectada ao seu PC, ela se comunica com o TX do seu ATmega 328. Então você veja ali que o pino 2, né, o pino 2, que é o digital 0, ele é o RXD, que vai ser conectado, veja a representação fora ali do esquemático, o TX, ou seja, ele é o RXD, mas ele vai estar conectado ao TX da placa. O pino 3 do seu ATmega, que é o digital 1, que é o TXD, ele vai ficar ligado ao RX da placa que vai fazer a comunicação. Veja que é inverso, né? O TX conversa com o RX e o RX conversa com o TX, é isso mesmo. Para funcionar tem que ser dessa forma. Então, quando você conectar dessa forma, você vai conseguir essa comunicação entre o seu ATmega 328, auxiliado pela placa, que tem um chip CH340G, né? E você vai conseguir de forma pelo USB conversar, vamos dizer assim, o seu computador vai conseguir conversar com o seu ATmega 328 através da comunicação serial. É essa comunicação que vai permitir você pegar o programa que você desenvolveu no seu computador e carregar para dentro do seu microcontrolador. E a partir daí você desconectar essa placa e ele ter o seu funcionamento independente do seu computador ou da placa Arduino. O seu microcontrolador agora vai estar programado e vai estar pronto para executar as tarefas que você programou na IDE do Arduino, certo? Então apresentei para você aí o ATmega 328P, um microcontrolador que a gente vai fazer muito uso dele aqui no canal, né? E que vem integrado à placa Arduino, que a gente também vai usar muito a placa Arduino aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. E é isso aí, espero que vocês aprendam a pinagem, aprendam a funcionalidade de cada pino e que vocês possam montar o seu Arduino standalone aí para vocês fazerem aí os seus circuitos, né, os seus testes. Pode até ter o Arduino e montar também standalone para você testar no Arduino e jogar o seu circuito, vamos dizer assim, de não mais de teste, mas de operação mesmo. Você vai testar no Arduino, funcionou, passa para um circuito físico aí, faz uma plaquinha e tal com todo o circuito lá, e você vai montar a sua estrutura auxiliada pelo microcontrolador e vai ficar funcionando independente do Arduino, independente do seu computador lá. Liga lá numa bateriazinha, algumas pilhas, alguma coisa desse tipo, bateria de moto, de carro, seja como for, mas tem que montar um circuito auxiliador, né, para controlar essa corrente, para chegar nos 5 volts, para poder você estar ligando o seu circuito aí, e assim você fazer os seus estudos aí. Espero ter ajudado com essa aula. Nas próximas aulas vou apresentar a vocês alguns circuitos, né, já colocar a mão na massa, fazer alguns circuitos funcionarem aí, e funcional também para você usar no seu dia a dia aí. Então espero que você se inscreva no canal, compartilhe, deixa o like se você gostou, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, para você ficar, o YouTube está te avisando quando tiver novidade aqui, você ficar por dentro de todas as novidades, de todas as artimanhas que a gente vai criar aqui no canal, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo aí e até o próximo vídeo.